Obrigada por dividir essas informações com a gente. Valeu. Gente, vamos falar sobre feminicídio, situação que preocupa e preocupa muito aqui em Santa Catarina. Só esse ano, 7 mulheres morreram. Só esse ano, 7 mulheres foram mortas por feminicídio aqui no nosso estado. O último caso aconteceu ontem à noite em Jaraguá. A gente conversa sobre esse assunto com a delegada Patrícia Zimmermann, que é a coordenadora das delegacias de atenção e proteção às crianças, adolescentes, mulheres e idosos em todo o nosso estado. Delegada Patrícia Zimmermann, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia. Ontem à noite, o 7º caso registrado? Correto. Essa noite nós constamos com mais um caso que foi na cidade de Jaraguá do Sul, onde uma mulher foi morta, né, com um tiro desferido por um homem. Esse foi o primeiro caso da mulher morta a tiro. Nós temos a maioria das agressões quando ela morre com facada ou até mesmo, né, através de agressões físicas. E infelizmente nós chegamos à 7ª vítima este ano, né, morta por um homem numa situação que caracteriza o crime de feminicídio. Vamos falar o que caracteriza o crime de feminicídio? Por favor, é sempre importante a gente deixar bem claro isso. O feminicídio, nós temos essa caracterização desde o ano de 2015, aonde a morte de uma mulher numa situação de violência doméstica e familiar, que é aquela situação dela morta por seu companheiro, namorado, alguém que ela coabite, aí entra o caso de filhos, né, que matam mães, avós, netos, ou a outra situação é a morte da mulher, né, na condição de mulher. Esses 7 feminicídios que nós registramos esse ano, eles apontam para os casos da morte da mulher numa situação de violência doméstica familiar, que é o caso da mulher morta por um companheiro, a mulher morta pelo filho, ou até mesmo a mulher morta pelo neto, que é um dos casos que se registra esse ano. Ou seja, gente, a mulher é morta porque ela é mulher. Não é isso? Resumindo, delegado? Resumindo, ela morre na questão do gênero feminino, ela morre porque ela é mulher, na questão do gênero, não na questão do sexo, né? E o que nos chama a atenção, Márcia, é que esse é um crime muito bárbaro, isso é uma violação grave de direitos humanos. Por quê? Porque ela é morta, muitas das vezes, por alguém que ela convive, por alguém que ela tem ao seu lado, por alguém que ela confia, e isso deixa ela uma vítima muito facilmente atingida, porque onde você imagina que o seu filho, o seu neto ou o seu companheiro possa lhe tirar a vida? É algo muito grave, é uma questão que a gente precisa tratar a sociedade como um todo. Nós temos que discutir com a sociedade. Não existe amor numa relação que termina com a morte de outra pessoa. A morte de uma mulher, o feminicídio numa dessas condições é um crime bárbaro, é um crime de ódio, é um crime que o autor ele demonstra uma periculosidade muito grande, que ele mata a pessoa que está ao seu lado. O que vocês já perceberam com relação às estatísticas em comparação com o ano passado? Está assustando? Está preocupando? Está preocupando, nós demonstramos um início de ano com maior gravidade de casos, com maior quantidade de casos, eu vou usar esse termo, né, porque nós estamos com um número acima do que nós vínhamos o ano passado. Nós fechamos o ano de 2021 com números abaixo do que o ano de 2020. Então, por isso que é importante, Márcio, o trabalho que vocês fazem da imprensa, alertar essas mulheres para que elas fiquem atentas ao agravamento da situação de violência. E, principalmente, se o companheiro, se o filho, se o neto é dependente de álcool ou drogas, que não tem a menor, como eu posso dizer, que elas têm o maior cuidado, porque fatores como o uso abusivo de álcool, fatores como o uso abusivo de drogas, acabam gerando no autor, né, gatilhos que possam fazer com que ele tire a vida da sua companheira. Então, nós registramos casos nesse sentido, de neta morta de avó, desculpe, morta pelo neto, de mãe morta pelo filho, e aí nós vamos fazer a investigação, a gente vê que há casos de dependência de droga, casos de dependência abusiva de álcool, que geraram essa situação. E no caso da mulher morta pelo companheiro, pelo namorado, nós temos a questão, além do ciúme excessivo, aqueles homens que não aceitam o término da relação ou numa discussão, acabam tirando a vida da companheira. São crimes que não podem ser chamados de crimes passionais, porque não há nada de paixão nesse sentido, são crimes motivados por ódio, onde a pessoa, num impulso de ódio, de raiva muito grande, tira a vida daquela pessoa que ele diz amar. Mas eu volto àquele ponto, Márcia, quem ama não tira a vida da pessoa que está ao seu lado. Com certeza, é uma desestruturação grande da família, né? A senhora ia falando, eu ia pensando, quer dizer, o neto que mata a avó, o filho que mata a mãe, quer dizer, em função de droga, em função de consumo excessivo de álcool, é toda uma confusão familiar muito grande que, infelizmente, acaba resultando nesse tipo de ocorrência, né? É muito triste isso.
Isso, Márcia, é assim, é importante a gente reforçar a necessidade da comunicação inicial da violência. Nos casos anteriores, claro que o caso de Jaraguá, né, foi feito flagrante essa noite, a investigação vai prosseguir, então é um dado que a gente ainda não tem ele tão bem apurado como os anteriores, mas nós temos um número muito grande de situações em que não há boletim de ocorrência anterior. Então, esses crimes dessas mulheres que foram mortas anteriormente não registram ocorrência contra o seu agressor. Por que que é importante essa comunicação? O Estado precisa chegar antes. A Polícia Civil dispõe de mecanismo para apurar a infração da violência doméstica familiar, né? Tanto a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Polícia Militar trabalham de mãos dadas no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, existem mecanismos de Estado, sejam grupos reflexivos para homens autores de violência, medidas protetivas de urgência que protegem realmente, a avaliação de risco que é feito quando o atendimento dessa mulher, mas nós precisamos que a mulher ela comunique o Estado, que ela faça a denúncia. Ou se você é um parente próximo, um amigo que tem conhecimento dessa situação de violência, ligue para o 181, mande uma mensagem para o número de WhatsApp, que é o 48 98844 0011, que a Polícia Civil vai chegar até essa mulher. Quando o Estado ele intervém nos atos anteriores, olha, a estatística não demonstra esses crimes transformando-se em feminicídio. Então, a violência doméstica familiar, ela começa naqueles atos sutis, que é a demonstração, às vezes, de um ciúme, de um controle, de uma ameaça, e acaba virando algo mais grave. Por isso que nós precisamos alertar e conscientizar a população que esse é um crime grave, que esse é um crime bárbaro e que o trabalho ao enfrentamento é um trabalho de toda a sociedade, discutindo, falando sobre esse assunto e, principalmente, pedindo ajuda no início da violência. Delegada, eu entrevistei uma vez aqui a Luísa Trajano, a grande Luísa Trajano, importantíssima empresária, e ela dizia que no grupo dela existe um incentivo para que os funcionários denunciem, se sabem que outros funcionários e outras funcionárias estão vivendo essa situação de violência doméstica. E me lembro bem que ela disse assim, em alto e em bom tom, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Ela disse isso, eu fiquei tão feliz de ver uma mulher tão importante como ela dizendo isso publicamente aqui para a gente e fazendo isso na empresa dela. Ela estimula para que os funcionários e funcionárias que saibam de pessoas que estão sendo vítimas de violência contra a mulher denunciem. Né? Então, é bem o que a senhora disse agora, quer dizer, está sabendo de alguma coisa, é vizinho, é vizinha, está sabendo, não fica com medo de se meter. Vai lá e faz. Aliás, né, delegado, é importante a gente dizer que a denúncia é anônima, ninguém precisa dizer quem é, né? Então, é só Sim, colaborar para que isso não aconteça. sim, é denúncia anônima e é assim, Márcia. Hoje está ganhando força a fala de que em briga de marido e mulher se salva a mulher. Por quê? Porque nós temos visto que essa briga de marido e mulher, muitas das vezes, termina com a morte da mulher. Então, nós temos que repetir incansavelmente à população: em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Essa é mais uma frase que eu vou repetir bastante aqui. Eu repito, eu falo do X na mão. Aliás, hoje, na capa dos sites, está circulando uma notícia de uma mulher, não foi aqui em Santa Catarina, não, se não me engano, foi no Rio, que foi pedir socorro e mandou mensagem para a polícia dizendo que queria fazer um cabelo, como se tivesse, eu vou contratar um cabelo, alguma coisa assim, chamar um cabeleireiro, e a polícia entendeu. Já contamos histórias aqui de mulher que pediu pizza, no meio de uma briga, vou pedir uma pizza, e na verdade mandou mensagem para a polícia pedindo socorro. Delegada, para fechar, mensagem para a nossa telespectadora. Que você procure ajuda, que você tenha em mente que por mais que você ame aquela pessoa que está ao seu lado, seja seu companheiro, seu namorado, seu filho, seu neto, procure ajuda. Às vezes a intervenção do Estado vai fazer com que o problema da violência seja tratado no início, né, que são através dos grupos reflexivos, através de ações de empoderamento à mulher. Evite que esse caso se transforme numa violência mais grave. Tenha em mente que, na questão do feminicídio, a família como um todo é destruída. Se o casal tem filhos, eles ficam órfãos, porque a mãe perde a vida e o pai acaba sendo preso. Então, né, fica o recado: procure ajuda, aceite a intervenção do Estado. Se você está em dúvida, vá a uma delegacia de polícia, faça essa denúncia. Se é uma situação flagrancial que está acontecendo nesse momento, telefone para o 190, a Polícia Militar presta o socorro, as guardas municipais também têm prestado esse socorro, e essa informação, Márcia, é importantíssima, em que as polícias militares, elas têm no país como um todo já entendido o recado de quando a mulher pede uma pizza, de quando a mulher pede passa uma mensagem diferente, é que algo muito grave está ocorrendo. Então, o Estado tem como chegar até você.
permita esse auxílio, aceite essa intervenção do Estado, preserve a sua vida. Muito obrigada, delegado. Espaço aqui sempre aberto para a senhora conversar com a gente, trazer esse alerta importante para as mulheres.